o Fábio foi fazer um treinamento no Rio de Janeiro, que aí eu fiz um treinamento em São Paulo, e aí, não sei o que você fez, mas a equipe que você treinou está entregando maravilhosamente bem. Aí eu falei, claro, mas a gente tem um acordo, né? Você sabe que eu vou voltar. Daqui a 100 dias, é um ciclo. Ah, sim. Mas é que a gente quer arriscar agora no Rio, para ver como é que é, porque lá é outro país. Eu falei, não sei. Mas não tenho nada com... Imagina que a Bahia também é outro país. Né? No Brasil é assim, né? Aí alguém tem a ideia de que a gente é igual. Não é! Não é! O Sul é outro país. Então, mas aí eu falei, não, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, primeiro que todo mundo chegou muito em cima da hora. E eu estava preocupado, era no treinamento. Não, tá tudo bem. Eu vou te passar um briefing do pessoal aqui, a ficha. Eu falei, não, amor, tá todo mundo vendo. Não, eles sabem que você veio fazer um papel de auditoria. Eu falei, não, amor, não conta nada. Eu tenho boa sensibilidade, tenho. O melhor feedback que eu tenho, aliás, quando termina um treinamento, a pessoa diz assim, eu acho que ele é médium. Ele falou umas coisas daqui que, olha... Mas é que ó, as histórias se repetem. Então... Pode ser preparação? Aí ela falou assim, né, porque tem uma pessoa aqui. Eu falei, amor, não conta. Dá pra ver. Fica tranquila. Eu tenho experiência. Antes do coffee eu já sei quem tá engajado, quem não tá. É que ele... Eu falei, eu sei. Deixa. Fica pior a gente combinando aqui. Né? Não, é que me pediram para passar o briefing para você. Então, eu devia ter passado antes. É que eu queria mostrar quem é. Não adianta só um nome. Eu falei, mas não precisa mostrar. Não fala. Eu consigo ver. Confia. Na hora do coffee, veio o cara. Sensacional esse trabalho, hein? Mas isso é lindo. Eu confesso para você que eu vim porque eu fui obrigado. Porque eu mesmo não queria vir. Mas... Agora eu tô surpreso, viu? Sensacional. Não serve para quê? Mas é muito bom. É porque aqui é outra coisa. A minha equipe, por exemplo, são quase 40. Não escapa um. Eu falei, eu sei do seu caso. Já ouvi falar. Ah, é? Eu falei, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós vamos desligar o senhor. Esse problema vai acabar. Ele fez, como? Tá, é uma das coisas que eu vou fazer aqui. Nós vamos desligar o senhor. O problema é o senhor, a gente já sabe. Impossível que 40 pessoas não prestem. O problema é o senhor, mas fica tranquilo, vai acabar. O senhor vai sair. Vamos voltar pro coffee? Branco. Claro! Como é que eu falo mal da minha equipe? Se eu sou diretor, como é que eu falo mal do meu elenco? Exato. Se eu sou treinador, como é que eu falo mal de quem eu escalei? O problema é o treinador. O chinelinho. Com certeza. Como é que eu não tenho? Então... Não fala mal, não fala mal da sua equipe, você que está assistindo, a sua equipe é a sua cara. Quem que estava presente na hora? Faltou frames aqui. Quem que estava na cena na hora? Você, ele, mais quem? Era no coffee, ele veio falar. E eu falei, fica tranquilo que a gente vai te desligar. Homem. E aí quando terminou, eu falei, esse cara não serve para estar aqui. Ajuda ele. Ele não vai ter coragem de pedir para mandar embora. Então você precisa empurrar. Nossa, assim, na bala, né? Porque tem uma história, não sei se eu posso contar, vai levar uns 6, 7 minutos, tudo bem? Fica à vontade, as histórias são ótimas. Aqui a turma tá aqui, ó, em polvorosa, tá? Inclusive, um abraço aí, Koga, assim, que tá em todas aqui, ó, pode... Tem algumas pessoas que já são... São nossos da críticos casa. e críticas São da aqui, casa. já. São praticamente, tem uma cadeirinha aqui, é como se ela estivesse aqui com a gente. Visita aqui, ó, galera, vocês estão aqui, ó, com a gente, tá? Show de bola, manda ver, Alexandre. Existia uma mulher que não tinha medo de nada, nem de barata. Era uma mulher corajosa, e essa história se passa centenas de anos atrás. Ela era à frente do seu tempo, mas ela tinha um problema, e a gente sempre tem um problema. Ela não podia ouvir falar na palavra morte. Ela não ia nem em velório. Ela não queria. Alguém falava, morreu, a morte... Ela mudava de assunto ou saía. E ela, já naquela época, tinha família, mas era independente e morava só. No dia que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês, estava tendo briga no vilarejo. E era briga. Aquilo foi irritando ela.
Já estava anoitecendo, e briga. Ela falava, vai ter uma hora que vão quebrar. Vão quebrar e vai quebrar coisa aqui, vai quebrar vidro aqui. E briga, e pai, choro, e ela irritada. Quando ela estava se preparando para dormir, ouviu um... Ela falou, é aqui. E foi na minha porta. Ela foi cega. Quando ela abriu a porta, caiu no pé dela, em frente ao pé, uma gadanha. Sabe o que é gadanha? Não. Nem ideia. Gadanha é a foice que a morte usa. Ah. Na hora ela gelou. Eu falei pra vocês que ela era muito corajosa. Ela pegou um tapete, jogou e foi puxando. Fechou a porta. Quando ela estava começando a pensar no que ela ia fazer com aquilo... agora são eles. Ela foi lá abrir a porta. Quando ela abriu a porta, a morte estava na frente dela e disse, cadê a minha gadanha? A mulher queria falar, mas não conseguia. Cadê a minha gadanha? Eu sei que está aí. Devolve! Então a morte falou pela terceira vez. Cadê a minha gadanha? Sem ela, eu não posso levar ninguém. Já aconteceu na empresa ou na vida de alguém falar uma frase e de repente passar um filme na tua cabeça e você falar, agora eu posso. Quando ela ouviu que sem a gadanha ela não podia levar ninguém, ela foi tomada por uma coragem que ela disse assim, ótimo, não vai me levar. Todo mundo tem a sua hora, devolve minha gadanha que eu tenho que trabalhar. Tem gente nessa rua que eu tenho que levar. Só devolvo se você nunca me levar. E ela falava e se sentia cada vez mais forte pela coragem que ela estava tendo. Ela falava e ela estava surpresa de se ouvir falando, mas mantinha. Então a morte disse assim, devolve, e eu não posso pegar, mas você pode devolver. Então ela disse assim, se você não me levar, já disse, então é o seguinte, é pegar ou largar. Eu te dou 1 ano e você constrói uma igreja. Quando eu voltar, eu olho. E o dia que essa igreja cair, é o dia de eu te levar. Agora devolve que é meu. Ela não pensou 2 vezes. Puxou o tapete. E a morte saiu. E a partir daquele instante, ela só pensava numa coisa. Construir a igreja mais segura. Aquela que nunca vai cair. Porque aí ela nunca vai morrer. Uhum. Ela tinha uns 52, 53, ninguém dava mais do que 38. Era bonita. A partir daquele instante, ela começou a envelhecer. Porque ela tinha que construir, então ela foi contratar. Ela foi atrás dos melhores pedreiros, da melhor fundação. E os meses iam passando e a coisa não vinha, ela foi envelhecendo e o cabelo foi ficando branco. Eu tô olhando pro Geiger aqui, já tô ali. O cabelo foi embranquecendo. Já, tipo, a pessoa foi definhando. E já rolou uma dedução entre nós aqui. Ah, Já. você tá falando, eu tô olhando pro Geiger aqui. Vai. Ela chegou, ela foi definhando no mês. E o cabelo foi ficando branco. Com 11 meses e 20 dias, tava tudo de pé, mas o telhado não tava nem na metade. Então, em 10 dias, essa mulher envelheceu 30 anos. E no 30º dia, pouco antes da meia-noite, colocaram a última telha. A morte apareceu. Deu tempo. E parece resistente. Então ela se abraçou nas paredes e dizia assim, não é resistente, é muito mais do que isso. Essa igreja não vai cair nunca, nunca. Então a morte olhou nos olhos dela e disse, o combinado é, no dia que cair, eu venho te buscar. Mas não vai cair nunca, nunca, nunca. Agora, se você desistir antes disso e quiser que eu te leve, é só chamar. Foi a vez dela rir. Trato é trato. E não vai cair nunca, a morte. Foi embora. A partir daí, meus amigos, todo mundo morria naquela cidade, menos a mulher. Os vizinhos morriam, os filhos morreram, os netos morreram, só ela. O cabelo crescia e os anos se passavam. O
cabelo estava tão grande que quando ela estava na cozinha, ainda tinha cabelo na sala. E todos os dias ela ia até a igreja, olhava as paredes, olhava e voltava para se pentear. Então se passaram 150 anos. E um dia, dentro da igreja, aconteceu com ela algo que talvez para você fosse tão óbvio, mas para ela até aquele momento não era. Um dia, dentro da igreja, olhando, ela se deu conta de que adiantava ela permanecer viva se tudo e todos que ela amava já tinham morrido. Então ela começou a chorar pela primeira vez em 150 anos. E era um choro que parecia uma lenga-lenga árabe. E foi aumentando e ela dizia: não vai cair nunca, não vai cair nunca, não vai. A morte veio e falou: acaba com isso. Vem. Não. A gente tem um acordo? O acordo é quando a igreja cair. Então a morte disse: mas já se passaram 150 anos. Chega de sofrimento. Vem comigo. Não! É no dia que cair. É no dia que cair. Então a morte disse: se desistir antes, é só me chamar. A partir daquele dia, ela só pensava nisso. Então um dia, não aguentando mais, ela começou a bater a cabeça na parede da igreja. Não tinha mais cidade. Aquilo tudo era um bando de ruínas e já não morava mais ninguém. Só tinha ela, uma velha magra como um espectro com um cabelo gigante. Então ela começou a se descabelar e a bater a cabeça na parede e começou a sangrar e gritava: não vai cair nunca, nunca! A morte apareceu e disse: chega, vem comigo. Eu te levo para passear. E quando ela falou te levo para passear, a velha, na hora, se lembrou da mãe. A mãe dizia isso. Então a velha, quase como uma criança, disse: mas eu não posso passear assim. A minha mãe, toda vez que me levava para passear, fazia uma trança. Então a morte tirou um pente de prata e disse assim: se você quiser, eu faço uma trança em você. Então a velha fez uma cara tímida e encostou a cabeça no colo da morte. E a morte começou a pentear os cabelos da velha. E sendo penteada, a velha se lembrou da mãe. E se lembrando da mãe, ela adormeceu. E quando a morte terminou de fazer a trança, a morte abriu as suas duas imensas asas brancas e com todo cuidado pegou a velha para levar do outro lado, para que a história dela pudesse continuar. Não é um conto para falar de morte, é para falar de desapego. É entender a hora que eu já cumpri a minha missão na empresa e que eu tenho que ir embora. Quantas pessoas vocês conhecem que o casamento acabou e não larga? Quanta gente você conhece que a pessoa diz assim: por que ele não sai daqui? Não vai curtir a vida? Não! No dia que a igreja cair. Não, o combinado não é esse. Não desapega e não pode viver uma outra história, não pode passar para o outro lado. Vivi minha vida inteira nessa empresa. E aí, com 150 anos, a velha se dá conta de algo que esse homem se dá conta. De que adianta eu ficar aqui? Se todo mundo que fez história comigo aqui já morreu, já saiu, não tem mais. Mas ela levou 150. A gente às vezes leva menos tempo, a gente olha do lado de fora e fala: vai embora, vai viajar, vai viver, sai, vai viver outra história. Não tá feliz. Todo mundo que vivia ali, que você amava, aquela história, aquela empresa não existe mais. Mas ela levou 150 e depois disso ainda continua lá. Não, a gente tem um combinado.